E outra coisa é especulação, tá? Você pode ter especulação nesse meio do caminho que pode perturbar o comportamento do ativo também. Mas é só uma questão que eu acho que é importante. Dentro dos ciclos, ele é uma questão fixa, né? Ele vai abalar, vamos dizer, para cima ou para baixo, dependendo do resultado, certo? Certo. Safra também é bem cíclico, aí vai ter algumas empresas específicas com relação a isso. Estou Sim. errado? Não, tá certo. Tá. É, também é cíclico. Aí, agora, essa questão de notícia e especulação, né, que é vamos dizer assim, né, por exemplo, agora a taxa de juros americana se manteve e a nossa subiu. Na teoria, o dólar tinha que cair, né? Sim. Justamente pensando nisso, o dólar sobe. Justamente porque os grandes querem buscar esse dinheiro aí que todo mundo está pensando que ele vai cair, né? Sim. E aí a grande questão que está voltando aqui para essa questão de notícia e especulação, né? É essa questão agora, igual o Trump está fazendo isso aí, algumas caíram, outras subiram, né? Isso. E aí, às vezes, eu acredito que às vezes nem especular, nem ver a notícia você não precisa, né? Você Não. precisa ver a volatilidade dele. Ah, eu vou acompanhar agora notícias e tal. É mais fácil você acompanhar a volatilidade, estou errado? Não, tá certo. Foi até legal você falar isso, porque eu posso aprofundar, a gente traz uma outra coisa aqui. Mas realmente, o que eu tô querendo passar é que, cara, pode acontecer tudo isso no meio do caminho. E o que está acontecendo agora é o contracíclico, né? Que é o quê? Taxa de juros lá nos Estados Unidos está em manutenção, né? Até está com um viés de queda, mas duas quedas. Só que, por exemplo, hoje o PIB veio 0,1 acima. Isso pode ser um sinal pro Fed não baixar duas vezes, baixar uma vez. Enquanto ele não baixa lá, o capital de risco migra para onde? Tem até um ativo, eu vou trazer para vocês, tem um ativo que tem no TradeView que ele mostra o dinheiro saindo dos mercados, principalmente dos Estados Unidos, e indo para mercados emergentes, para capital de risco. Tá? Por quê? Porque nesses países, igual aqui no Brasil, a taxa de juros está muito alta. Enquanto lá nos Estados Unidos está em manutenção, aqui está subindo. Então, às vezes é até melhor o cara tirar de lá, que a renda fixa está um pouco mais baixa, trazer para cá e deixar na renda fixa aqui. Né? Só que tem uma coisa que a gente chama de cupom cambial. Então, o cupom cambial ainda favorece duas coisas. Favorece ele trazer o dinheiro para cá e favorece ele aplicar na bolsa, que vai dar mais rentabilidade ainda. Então, isso, e podem acontecer esse tipo de período, igual o Cleiton está falando, que é o contracíclico. Né? Igual ele falou, pô, a expectativa era que os juros, né, o dólar fosse para um lado e está indo diferente. Vou até anotar aqui, contracíclico. Um outro exemplo de contracíclico é a questão da Gerdau, que eu tenho falado muito, né? O Trump foi lá, deu a notícia, ó, noticiário, tá aqui. Noticiário de que aumentou a tarifa de importação sobre aço e alumínio. Pô, aí você tem a CSN, você tem a Uzi Minas e você tem a Gerdau. Só que a Gerdau, ela é contracíclica a esse tipo de notícia, porque a planta dela, a matriz dela, é lá nos Estados Unidos. Ela tem empresa, planta aqui no Brasil, mas a matriz, o balanço dela é em dólar. Então ela é contracíclica. Na verdade, esse tipo de notícia favoreceu ela. Por quê? Porque ela ia vender mais no mercado interno americano. Tá? Então é só a gente tomar cuidado. Eu coloquei aqui, mas pode acontecer períodos contracíclicos. Tá? Beleza? E essa ideia dos períodos contracíclicos, né? A gente tem que, cara, hoje mesmo a gente operando dólar e a minha euforia deixou eu vendido. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar as emoções nesse contraciclo, porque a gente às vezes fica esperando, não, vai cair, vai cair, vai cair, e o mercado não cai, sobe, Exatamente. sobe, sobe. E a gente tem que trazer a nossa emoção para o centro, vamos colocar assim, né? Não eufórico e nem desanimado, mas centrado para poder fazer as escolhas corretas, né? É. Ó, para a gente fechar esse negócio de contraciclo, vou dar um outro exemplo muito claro. É mais abrangente do que o Cleito falou, né? A gente está operando dólar todo dia, mas vou falar um pouco mais macro aqui no Brasil, que talvez poucas pessoas saibam. Quando todos os meses o Banco Central ele manda uma pesquisa para todas as instituições financeiras. E o que que ele fala? Cara, como é que tá como é que tá, a gente, as safras de crédito, a gente chama de safra também dentro dos bancos, tá? A safra de crédito. O que que é a safra de crédito? Os bancos estão dando muito crédito?
Se os bancos estiverem dando muito crédito, você vai falar o quê? Ah, legal, é bom para a economia, certo? No curto e no médio prazo, é bom. Só que se essas safras de crédito continuarem expansionistas, né, no final ela gera o quê? Muito dinheiro na economia. É como se você estivesse imprimindo dinheiro literalmente. E por consequência ela pode pressionar a inflação. Então todos os meses o Banco Central ele já manda esse tipo de pesquisa porque existe uma ferramenta dentro do índice de Basileia, que são as alavancagens dos bancos, que ele pode inserir um valor para baixar a expansão do crédito através dos bancos. É uma medida contracíclica. Por quê? Porque a gente está num ciclo de expansão de crédito, mas se ele perceber que esse ciclo, nesse exato momento, está em expansão, hoje ele já sugere uma medida contracíclica para ela ter efeito daqui 3, 6 meses, porque essas medidas geralmente demoram. A própria taxa de juros, política monetária. A política monetária aqui no Brasil existem várias ferramentas. Essa medida que eu acabei de falar de índice de Basileia contracíclica, ela é uma medida também de política monetária, você sabia? Por isso que aqui no Brasil a gente não tem só a ferramenta de taxa de juros, a gente tem outras, mas a gente só foca na taxa de juros, tá? A gente tem as reservas bancárias, a gente tem índice de Basileia, a gente tem várias outras medidas, mas o foco é a taxa de juros. Só que a taxa de juros, quando ele aumenta hoje para 14,25, ela não tem efeito hoje, ela tem efeito daqui 3 meses, geralmente, tá? É o ciclo da taxa de juros. Bom, vamos lá. Isso aqui é só uma viagem, tá? Uma viagem meio. Mas onde que a gente aqui no nosso mundo da guerra quer chegar? Vamos usar esses ciclos dentro de todos os operacionais que a gente tem. Então lembra daquela pirâmide? Né? Eu tenho falado muito disso aqui, né? Daquela pirâmide lá. Então onde que é? O operacional, o tático e o estratégico. Eu estou expandindo essa parte aqui do estratégico, tá? Estou cada vez mais com vocês aqui no aprendizado de máquina da filosofia arte da guerra, expandindo essa parte aqui de cima. Mas o objetivo é único, é comprar o ativo mais barato. É só esse o objetivo. Só que como que a gente expande o nosso nível de consciência para comprar o ativo mais barato, tá? É isso. O objetivo aqui da nossa meia hora hoje é essa. Então vamos lá, primeiro ponto, estratégia de venda de put completa. Qual que é a estratégia de venda de put completa agora? Então, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas se você está sem rumo, não sabe o que seguir, você segue essa receita de bolo. Fechou? Então, o primeiro ponto, na minha visão, é aquela questão de você esperar uma certa correção do ativo, tá? Você espera uma certa correção do ativo. Ah, qual correção? Vai depender do ativo. Se você botar o gráfico da Petrobras na tela, você vai ver ele corrige 10% em média, de 10 a 15%. Pô, se ele corrigiu de 10 a 15% e entrou nessa região de 50% de uma região macro que você desenhou no seu gráfico, pô, já passa a fazer sentido, né? Operacionais de venda de put. Chegou nessa região, qual que é o passo 2? Olha a volatilidade implícita. Lá no Profit, eu já mostrei para todo mundo, né, como que você insere lá o indicador de volatilidade implícita e volatilidade histórica. A volatilidade implícita é a volatilidade das opções e a volatilidade histórica é a volatilidade do próprio ativo objeto. Compara as duas. E além de você comparar as duas, olha se a volatilidade implícita está acima da média numa crescente. Isso já favorece a venda de put, qualquer operacional de venda de put, porque operacionais baseados em venda de put são operacionais baseados em venda de volatilidade. Deu para pegar? Tá? Então esse seria o segundo passo. Então, o primeiro passo, esperar uma correção do ciclo do seu ativo. Segundo passo, verificar se a volatilidade implícita está maior que a histórica, isso é básico. No segundo passo ainda, olhar o histórico da volatilidade implícita. Ela tem que estar acima da média, né? Acima dos 50% e já tem que estar embicada para cima para favorecer a sua entrada. É lapidação de entrada aqui. Terceiro passo, qual operacional que eu vou fazer? Começa fazendo a venda de put a seco. Eu sempre sugiro você começar pela venda de put a seco. E dentro do passo 3, você ainda tem uma microestratégia. O que, que é? A venda de put a seco, 1/3 ou 4/3. Concorda? Você ainda tem 1/3 e 4/3, tá? Quarto passo, você fazendo o operacional da venda de put não te exime de você fazer um booster de put aqui embaixo. Você pode trabalhar em conjunto, só que você vai ter que equilibrar a sua margem, porque você vai ter que ter margem para as vendas de put lá em cima e margem para o booster aqui embaixo, tá? O booster, qual que é a intenção aqui? O booster te proteger. Ele ser essa parte aqui vermelha, tá?
o booster ser essa parte vermelha aqui. Então você vai começar fazendo as vendas de put aqui a partir dos 50% e o booster vai estar te protegendo lá embaixo. Só que ele chama a margem, então você tem que fazer o equilíbrio de margens aí, tá? Então o quarto passo é você fazer o booster, fazer pirâmide e fazer, quem está na etapa 6, fazer a calendar butterfly.